Olá, meus amigos tricolores, como vamos? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. E vamos a mais um giro de notícias do nosso Flusão, né? Mas antes, gostaria de pedir aqui quem não for inscrito no canal, que se inscreva no canal, clique no sininho das notificações, dê seu like e compartilhe esse vídeo com outros amigos tricolores, tá certo? Bom, dito isso, vamos, olha eu matando o português aí, as notícias do nosso Fluminense. Então, ontem eu fui surpreendido, ontem à noite, fui surpreendido, né? Eu vejo muito YouTube e Google e pesquiso muitos sites esportivos, né? E fui surpreendido com, com uma informação que ainda não havia sido confirmada de alguns sites, de alguns canais de coleguinhas, né? Até alguns muito emocionados, chorando e tal. Bom, e é justamente sobre isso que eu vou falar. A matéria que foi dita, né, por uma pessoa que se eu não me engano, é jornalista, né, ou setorista, eu não conheço. Eu conheço o canal que divulgou a notícia em primeira mão, né, foi o Raiz Tricolor, acho que Gabriel Amaral, né. E aí que o Fred havia decidido parar imediatamente, né? Parou, né? Ele tá com um problema, parece que em 2020 ele teve um problema no olho, houve uma intervenção cirúrgica nesse olho, e aí ele voltou a sentir, né, o problema, dupla vista, tá? Ele vê a imagem duas vezes. E aí, esse site, esse jornalista, não o Gabriel Amaral, mas o jornalista, falou que Fred naquele momento estava reunido com a diretoria e que ia terminar agora e que o último jogo do Fred tinha sido o último que ele jogou, parece que 10 minutos, se eu não me engano. E chegou até a marcar um gol. Bom, até o portal GE. Aí o que acontece? O portal GE, ele... na verdade, a Globo, né? A Globo entrou em contato com o Mário, né, Bittencourt, para poder... desculpa, não foi a Globo. A ESPN entrou em contato com o Mário Bittencourt e o Mário Bittencourt deu a entrevista, né? E aí, nessa entrevista, ele disse o seguinte, vou falar aqui, tá? É mais fácil ler, que aí depois a gente comenta. Em entrevistas aos canais da ESPN, o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, deu detalhes sobre a reunião com o centroavante e a decisão de manter o planejamento para a aposentadoria do atacante em 21 de julho, data que o tricolor completa 120 anos de sua história. Aí a declaração do Mário. A gente sempre tentou convencê-lo para que ele esticasse o contrato até dezembro de 2022. Também houve um pedido do Fernando Diniz para que ele pudesse reavaliar esse encerramento até o dia 21 de julho e seguir até dezembro. Ele voltou a ter um problema no olho, como eu falei, e pediu uma conversa conosco para nos informar que, infelizmente, o problema dessa vez não tem a necessidade de cirurgia, disse Mário, acrescentando. Mas pode haver a necessidade no futuro dele e que ele precisaria ficar mais alguns dias ou semanas para fazer novas avaliações. Diante disso, como ele estava decidido a encerrar dia 21 de julho, disse a ele que a gente esperaria o tempo necessário e que, por tudo que ele fez ao Fluminense, que era um dever nosso cumprir esse contrato até o final, concluiu o mandatário do tricolor. Então, minha gente, é aquela coisa, né? Bom, o que provavelmente deve ter acontecido, né? O Fred voltou, né, a sentir essa questão do olho, mas não de forma muito grave. Foi ao oculista, provavelmente, lá de confiança dele, e ele falou, olha, você vai ter que ficar vamos dizer assim, sem muito esforço, sem poder jogar. E aí ele foi à diretoria e falou, olha, minha gente, eu provavelmente vou ficar alguns dias ou semanas, então não vejo necessidade de ter
Isso provavelmente vai esbarrar quase em julho, ou até talvez passar, não sei, dependendo da situação. E aí, vocês não acham melhor encerrar a carreira? E aí o Mário completou aí com o que ele já disse. Mas a notícia caiu como uma bomba ontem, né? Porque o Fluminense, as pessoas que deram, teve alguns até que choraram. Então eu falei assim, poxa, vou dar essa notícia. Aí eu segurei. Eu falei, como eu sou uma pessoa que eu gosto, para dar notícia, eu gosto de ter a notícia confirmada, né? E existem sites seguros para que a gente possa dar essa notícia, né? De forma segura. Eu preferi segurar. Eu falei, não, vou segurar até amanhã e não vou dar notícia agora, né? Então muita gente disse, acabou, o Fred saiu, e não tem nada disso por enquanto, pelo menos por enquanto. Até 21 de julho, pelo que eu entendi, Fred está lá, ele não vai estar presente, assim, até pode estar lá, mas não vai poder ir a campo e tal, mas provavelmente no final aí vai ter a sua festa, né, de despedida, que ele merece, porque assim, gente, ele não está jogando, ele não tem condição, ele mesmo sabe disso, ele mesmo já falou, até por isso que ele quer encerrar a carreira. E assim, mas ele já, aquele 2009, né, assim, inesquecível. A gente sabe que ele foi a peça fundamental lá, por aqueles resultados lá. E assim, o Fluminense, e ele ganhou vários títulos com o Fluminense, também foi para a seleção brasileira, enfim, já ajudou muito, não só o Fluminense, principalmente o Fluminense, mas como o Brasil, né? Então, assim, ele merece todas as honras e eu acho que é bem correto essa decisão do Fluminense, tá? Eu ainda iria mais além, como eu já falei, eu gostaria muito que o Fred tivesse um cargo no Fluminense, mas aí depende da diretoria. Eu não sei como é que eles vão, se há interesse, enfim, aí é com eles, né? Mas o que vocês acharam dessa confusão toda? Ainda bem que eu não falei nada para vocês, né? Mas comentem aí o que vocês acharam, levaram um susto igual a mim, mas acreditaram. Informem aí o que vocês acharam dessa história toda, tá certo? Bom, vamos à próxima notícia. O Marlon, nosso querido Marlon, ele deu uma entrevista no podcast Fora do Jogo, podcast, né? E eu vou ler aqui porque essa notícia é do Netflix, tá bom? Em entrevista concedida ao Fora do Jogo podcast, o zagueiro Marlon Xerém comentou sobre o seu futuro e admitiu que chegou a receber propostas de clubes brasileiros. Houve contatos de Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional. No entanto, o atleta reiterou que a sua prioridade será sempre o Fluminense. Marlon deixou claro que deseja seguir atuando na Europa e que o foco é mudar de clube, mas seguir em solo europeu. Atualmente defende o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, país que atravessa, né, todos sabem, uma situação tensa e de bastante instabilidade por conta da guerra contra a Rússia. Aí ele declara o seguinte: a ideia é continuar na Europa. Quando eu recebi informação das propostas no futebol brasileiro, elas me balançaram um pouco. São times que têm sua grandeza e importância, que dão visibilidade. Mas é uma questão minha, pela minha relação com o Fluminense. Para voltar ao Brasil, a prioridade é sempre o Fluminense. A não ser que o Flu não me queira. Aí eu vejo o meu lado. Se eu tiver que jogar no Fla, no Atlético Mineiro, no Internacional, eu vou escolher o melhor para a minha carreira, disse ele. Bom, o que vocês acham dessa notícia aí do Marlon, né? Bom, é aquela coisa, né? A gente tem lá os jogadores do Fluminense que tem vários destaques lá fora. Se o Flu não começar a se mexer à procura de reforços, e é sempre bom, seria muito bom contar com um zagueiro da estirpe, né, da categoria do Marlon, esse Marlon, né,
eu acho que valeria a pena o investimento. Ah, mas a gente está precisando de atacantes. Estamos. Atacantes, laterais, meio de campo. Mas um zagueiro de boa qualidade sempre é bem-vindo, né? Aí depende do planejamento da diretoria aí. Mas enfim, o que vocês acham? Seria uma boa o Fluminense investir nesse Marlon? O que vocês acham? Vocês lembram dele? Informem aí nos comentários, tá certo? Bom, para o jogo contra o Fla-Flu, né, o Fluminense divulgou uma parcial dos tickets vendidos. Como vocês sabem, eu falei ontem, até ontem a prioridade de vendas de ingressos para esse jogo era dos sócios e não sócios do Fluminense, né? Várias categorias de sócios. A partir de hoje, o ingresso já foi liberado para o público em geral, tá? Então, o Fluminense divulgou que os sócios adquiriram 9 mil ingressos para o Fla-Flu do próximo domingo, às 18 horas, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, até essa terça-feira. Bom, a notícia aqui também do Netflu diz o seguinte, que até o momento os bilhetes estão sendo vendidos somente de forma online para os sócios do Flu. Quer dizer, isso é a notícia de ontem, então hoje vai ser liberado para todo mundo, para os sócios do Flu. De modo check-in dos associados é a única forma para garantir a presença do clássico. A venda para o público em geral, não sócios e torcida do Flamengo, será aberta a partir hoje, quarta-feira. E a tendência é que o estádio receba um grande público no reencontro das equipes após o final do Carioca, vencida pelo Fluminense. Meus amigos, 9 mil é muito pouco, né? Nossa torcida é muito grande. Então, assim, por mais que estejamos meio desencantados com o nosso time, vamos dar uma força. Quem puder ir, vá ao jogo, né? Para que a gente possa torcer para o nosso time. Um Fla-Flu é sempre um Fla-Flu, tem charme, né? É um clássico e vale muito a pena. Quem puder, vale muito a pena assistir o jogo, tá certo? Compareçam para dar uma força aí para o nosso timão aí, o Flusão, tá? Bom, as notícias foram essas, tá certo? Mas eu gostaria de saber, através dos comentários de vocês, o que vocês acharam dessas notícias, né? Essa questão da parcial, dos ingressos, né? Essa questão do Marlon, ao ser perguntado se voltaria para o Brasil e disse que a prioridade era do Fluminense, o que vocês acham? Vale a pena? Né? E a questão do Fred, né? Coloque aí nos comentários o que vocês acharam dessas notícias, tá certo? Bom, vou pedir para quem não for inscrito que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dê seu like no vídeo, tá certo? Dê seu like para poder engajar o nosso vídeo e o nosso coração tricolor. E compartilhe esse vídeo com outros amigos tricolores. Bom, ficarei por aqui. Fiquem todos com Deus e fui!